Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e no vídeo de hoje quero te apresentar a Virginia Hall, uma grande espiã da Segunda Guerra Mundial que combateu o nazismo e que poucos de nós conhecemos. Então é uma felicidade tamanho assim tá fazendo esse vídeo e poder apresentar para vocês essa biografia dela chamada Uma Mulher Sem Importância. Mas antes de te contar um pouco sobre a vida dessa grande mulher, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Gente, isso é muito importante para o meu trabalho e para o canal Literaturice, então não se esqueça, faça isso, o botão tá aqui embaixo. Rapidinho. Virginia nasceu em 1906 no seio de uma família rica dos Estados Unidos que queria para ela o destino comum a muitas das mulheres da sua classe social naquela época, que seria casar com um bom pretendente e continuar sua vida na mesmice. Mas ela tinha outros planos para si, ela tinha o sonho de se tornar diplomata, o que para aquela época era muito difícil para uma mulher. E realmente, isso não acabou rolando com ela. Mas, algo assim muito não inesperado, porque Virginia era brilhante e própria mesmo para esse trabalho. Ela foi recrutada por uma agência de serviço secreto inglesa. Depois de bastante tempo aí, ela já tinha passado por várias faculdades, não apenas dos Estados Unidos, mas também de Paris, Viena. Ela se tornou uma mulher poliglota com muita facilidade para aprender outras tantas línguas, e também ela já tinha trabalhado para algumas agências governamentais, como principalmente uma secretária. Durante toda a sua vida, e até mesmo depois de tantos feitos durante a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha, ela ainda tinha que provar ardorosamente o seu valor, principalmente no ambiente marcado pelo machismo. Para mim esse livro foi uma loucura, porque eu acho que vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem, eu adoro histórias que se passam durante guerras, principalmente Segunda Guerra Mundial, mas eu não conhecia esse lado aqui destrinchado por essa biografia. Veja, é um livro de não ficção, é uma biografia e eu gosto muito disso. Gosto muito de histórias de ficção que se passam nesse ambiente, nesse contexto, mas foi muito enriquecedor saber sobre esse outro lado da guerra. Virginia Hall foi a primeira mulher infiltrada na França ocupada pelos alemães e ela não só armou emboscadas contra o inimigo, ela também organizou a resistência francesa, providenciou armamentos e alimentos, algo imprescindível durante a guerra, ajudou aviadores, transmitiu informações importantíssimas via rádio para a Inglaterra e elaborou fuga de prisões de seus colegas homéricas, gente. Ela ficou muito conhecida principalmente por uma ou duas fugas que aconteceram, que foram assim fenomenais, porque muito difíceis de terem acontecido, mas elas aconteceram. Ou seja, Virginia ela foi responsável por uma rede gigantesca de contatos, suprimentos e apoio durante a resistência francesa, a resistência dos aliados, portanto. Segundo uma das agências secretas para a qual Virginia trabalhou, em um relatório que eles emitiram depois, sem ela, sem a sua contribuição, o avanço da resistência francesa jamais teria sido impossível. Inclusive, disseram que ela encurtou em 9 meses a guerra e também manteve 8 divisões alemãs afastadas do campo durante o dia D. Gente, isso aí é de estourar miolos. Isso do lado dos aliados, mas segundo os nazistas, foi emitido aí um cartaz de perseguição em busca dela, que dizia o seguinte: a espiã mais perigosa do inimigo, precisamos encontrá-la e destruí-la. Tamanha foi a raiva que ela provocou no escalão nazista de tanto que ela fez contra eles e de tanto que ela conseguiu escapar muitas vezes, até algumas vezes com bastante sorte, da caçada deles em busca dela. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, a França ela foi invadida e ocupada pela Alemanha e dividida até 1942 em uma zona que foi a ocupada pelos alemães, pelos nazistas, e mais ao sul, a colaboracionista. Continuava sendo um governo francês, porém em total contribuição para o nazismo, que estava ali em solo francês, vejam bem. Porém, a partir de 1942, com a invasão aliada do norte da África, então os alemães passaram cada vez mais a invadirem o sul e totalmente a França. Aí vocês podem ver uma imagem, sequencial muito interessante disso, a respeito disso, que dá uma ideia maior
maior de como que foi essa ocupação do território francês. Quando a presença nazista começou ali a ficar cada vez mais sufocante, tivemos um agravamento ali da situação da Virgínia em solo francês, porque ela estava em total perigo. Como ela já era muito conhecida por contribuir e muito para a decadência do moral nazista, ela era muito perseguida naquela época já pelos inimigos. Um deles ficou conhecido até mesmo como açougueiro de Lyon, que foi Klaus Barbie. Foi assim, é atroz. E ele era a pessoa que queria encontrar Virgínia a todo custo, mas não conseguiu. Uma infelicidade que ficamos sabendo aqui nessa biografia é que depois do término da guerra, foi criada a CIA e ela foi uma das primeiras mulheres a integrar o corpo da CIA enquanto uma agente secreta, uma espiã. E ela, infelizmente, teve que trabalhar indiretamente com vários ex-nazistas, não concordo com esse termo, mas tudo bem, senhores, inclusive esse Klaus Barbie, que foram recrutados pela CIA. Bizarro. Assim, algo muito importante que eu acabei não citando até esse momento do vídeo, mas Virginia Hall, quando bastante jovem, um dos seus esportes era a caça. Ela sofreu um acidente porque ela atirou no próprio pé e depois de várias complicações perdeu a perna por conta de uma gangrena. Então ela tinha uma perna falsa, né, de prótese. Ela só tinha apenas uma perna e isso, para uma espiã, gente, que precisava correr, né, fugir, tal, vocês imaginem como que era bastante dificultoso. Isso dificultou a vida dela, com certeza, inclusive quando ela teve que fugir da França, atravessar os Montes Pirineus, mas ainda assim isso só mostra pra gente como que ela tinha essa força de vontade pra derrotar esse inimigo. Isso não a impediu de muita coisa, apesar dela sentir dores intensas e desconfortos aqui na região, e ainda assim muitas pessoas, muitos seus colegas inclusive, não souberam disso, dessa sua deficiência física. Eu acho que assim, se você gosta de histórias sobre Segunda Guerra Mundial, sobre guerra, sabe pouco sobre a atuação de espiões durante, então, essas ofensivas aí e sobre esses momentos que, enfim, infelizmente são importantes para a história da humanidade. Não queria que fossem grandes eventos, mas o foram. Eu acho que você vai gostar muito dessa biografia. Eu estou incluindo esse livro, essa leitura, no Desafio Literaturice 2021, que possui como uma de suas categorias biografia, esse gênero que eu acho tão importante que ultimamente estou gostando muito de ler. E assim, gente, olha só que interessante a premissa dessa biografia aqui. Na página 18 é dito que este livro é, acima de tudo, uma tentativa de revelar como a mulher ajudou de vez a virar a maré da história e como as urgências desesperadas da guerra podem, de maneira perversa, abrir portas que a vida normal tragicamente mantém fechadas. Claramente, todos os trabalhos negados a Virginia Hall antes aqui da guerra e dela se tornar essa espiã tão importante aqui para a força aliada. E bem, aqui nós temos muito sobre disfarces, operações, táticas. É realmente muito interessante e eu gosto também do título porque ele é chamativo e diz muito sobre não sabermos, não conhecermos direito sobre quem foi Virginia Hall. Eu, pelo menos, não sabia. Eu fiz uma enquete lá no Instagram e 97% das pessoas que responderam disseram que nunca tinham ouvido falar de Virginia. Bem, gosto muito dessa oportunidade de poder apresentá-la a vocês. Fico muito feliz de ter então esse livro em mãos, essa experiência aqui para compartilhar. Nesse momento do vídeo eu vou agradecer a existência dos madrinhos aqui na vida do Literaturice, na minha vida, no meu trabalho. É muito importante, madrinhos, a presença de vocês por aqui e vocês estarem comigo, segurarem a minha mão, enfim, eu agradeço demais. Para quem não sabe, nós temos aqui uma campanha de financiamento coletivo do Literaturice, do trabalho que eu desenvolvo por aqui. E, em troca, todos os apoiadores recebem conteúdos exclusivos literários, então vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer como que se tornar, né, um madrinho aqui, que é a junção de madrinha com padrinho, que é a palavra que carinhosa que eu encontrei. Mas assim, gente, eu agradeço e muito o apoio de todos vocês, comentando, curtindo, compartilhando literatura, se inscrevendo por aqui, é realmente muito importante. Aliás, é muito importante para trazer conteúdos como esse, né, muito informativos e que real me dão assim orgulho de trazer, porque é necessário. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa minha grande indicação de hoje. Vamos nos falando, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!